Mas, basicamente, o governo não pode arrecadar menos do que ele vai gastar. Então, o final do dia é isso. Mas isso é uma discussão que a gente tem no Brasil há 200 anos. Isso que eu quero trazer. Não é nada novo. E como não é nada novo, eu não acho que esse é o grande motriz aqui. Eu acho que muita gente topou posição porque teve saída de capital estrangeiro, mas teve saída de capital estrangeiro assim como teve em vários outros países. E isso, em grande parte, é por conta da taxa de juros elevada. E se a taxa de juros elevada cair lá fora, naturalmente aqui dentro você vai ter um influxo de capital estrangeiro que vai fazer com que a bolsa suba. Acho que você trouxe um ponto legal, que é falando da alta do juro, né? O juro no Brasil está subindo em 2024, mas nos Estados Unidos, esse juro futuro, ele subiu também em 2024. De novembro a dezembro, a gente surfou uma melhora que aconteceu nos Estados Unidos, primordialmente. Aqui não teve nenhum grande dado que a gente fala, nossa, mas que maravilha, né? Para esses 2 meses tão bons, foi basicamente a gente importando esse sentimento positivo lá de fora. E aí em 2024 a gente importa também o sentimento negativo. O saldo no semestre foi negativo. O juro lá de 10 anos nos Estados Unidos subiu, só que aqui no Brasil subiu em proporção maior, acho que porque o fiscal voltou a piorar, né? Voltou a voga, acho que na margem pior do que a melhora, digamos assim, no final do ano passado. Eu tenho uma hipótese que é diferente. A minha hipótese é de que o diferencial de juros entre dois países, ele não aumenta linearmente, ele aumenta exponencialmente. Por quê? Se você tem uma taxa de juros nos Estados Unidos que é de 1% e no Brasil tem uma taxa de juros de 6%, o diferencial vai ser de 5%. Legal. Agora, se a taxa de juros sai de 1 e vai para 10, a taxa de juros vai ter que sair daqui e ir para 15, para dar esse diferencial 16, para você 6, depende de como você vai fazer essa conta, para ir para 15. Na meu ver, não. No meu ver, não é tão linear assim. Até porque se estivesse em 100, a dos Estados Unidos, aqui não estaria 105. Tipo, essa é basicamente essa lógica. Então, quanto maior for a taxa de juros lá fora, vai fazer... O diferencial tem que ser maior. O diferencial vai ter que ser cada vez maior para compensar proporcionalmente, como se fosse uma segunda derivada da coisa, o risco que é você investir num país onde a inflação pode ser galopante. E onde você tem incerteza sobre a inflação em si. Mas, dito isso, tem sim um componente de risco país. Se eu for ver o CDS, que mede um pouco disso, ele subiu bastante ao longo do ano. Perfeito. Mas tem esse outro fator que eu acho que às vezes está até um pouco embutido no CDS. Perfeito. Então, esse CDS que o Leandro colocou é o Credit Default Swap, né? Como se fosse uma taxa de seguro para você emprestar dinheiro para o Brasil. Então, se a taxa desse seguro está subindo, significa que tá ficando mais arriscado você emprestar dinheiro para o Brasil, né? Então, só para você entender. Então, essa métrica aí ao longo de 2024 cresceu. Então, parece que o risco do Brasil perante os investidores, perante o mundo, ele cresceu de fato, além do que os Estados Unidos, né, ao longo de 2024, nesse primeiro semestre, a gente também observou lá uma alta do juros de 10 anos, que obviamente impacta aqui, tanto para o bem quanto para o mal. Agora, uma pergunta. Você acha que se o juro lá nos Estados Unidos começar a cair, a gente percebeu um cenário mais calmo lá fora, nos Estados Unidos, acabou esse foco no nosso fiscal, a gente vai voltar igual a gente via lá em novembro, dezembro. Eu sei que você é um cara que fala mesmo, você não vai ficar, talvez, não sei o quê. Eu acho, com certeza. Eu nem acho, eu tenho certeza. Assim, o brasileiro tem a memória de peixe, né? Cara, assim, as coisas ficaram felizes, vão começar a criar teoria de por que o Brasil vai dominar e vai virar nearshoring dos Estados Unidos. Vai surgir esse tipo de teoria, assim, não, o Brasil vai substituir a China e toda a produção vai ser feita aqui e a gente vai ter o próximo Alibaba, sabe? Vai começar a surgir um bando de teoria maluca para explicar. E eu acho que também é nessa hora que você tem que continuar sendo racional e saber a hora de tirar o pé do acelerador e tudo mais. Mas hoje eu tenho 100% de certeza disso. Assim que der uma arrefecida lá, aqui vai começar a dar uma arrefecida também. E a bolsa aqui no Brasil, ela tem a peculiaridade de que a distribuição de retorno dela é extremamente... Ela tem caudas extremamente longas. O que isso significa na prática? Significa que nos Estados Unidos, cara, todo dia ela vai subir um pouquinho, na média ao longo dos anos, vai dar mais ou menos aí uns 10% ao ano. E beleza, é isso que você ganhou. Aqui no Brasil, ela todo dia vai ficar meio maluca, mas vai ter um dia que ela vai subir 20% e outro dia que ela vai cair 10%. E na média, isso é esquisito. Na média, ela vai estar em torno de 0, mas você botar... Quer dizer, na mediana, ela vai estar em torno de 0, mas se botar a média, vai ter esse dia específico que ele puxa muito. Se você não estiver posicionado nesse dia, esquece, seu retorno foi embora. Mas ela tem essas estilingadas. Se você for ver, a maior queda desde 2010 da Bolsa foi no dia da pandemia, que teve 2 circuit breakers. A maior alta foi no dia seguinte. Então, é 8 ou 80. O Ibovespa é bipolar.
E você tem que saber que quando você tem um cenário bipolar como esse, a importância de você estar posicionado com frequência é muito grande. Porque se você for tentar fazer time, muito provavelmente você vai acabar perdendo esse único dia em que ela subiu 20% e que você ia ganhar muito dinheiro e ia compensar todos os outros dias que você tentou fazer time e perdeu. Então você tem que estar mais ou menos posicionado ali. E eu acho que o máximo que você pode fazer de time é nesse ciclo mais longo de mercado. Onde, por exemplo, quando a gente estava com taxas de juros a 2%, pô, cara, qualquer coisa que eu fazia valuation dava cara. Qualquer coisa, era muito difícil. Aí você tinha que ficar umas porcaria lá comprado, que na época eu não tive nem a maturidade de não ficar, comprei uns lixos lá, que depois eu me arrependi até, porque você olha para aquilo e você fala, cara, não tinha nada mesmo, assim, não é um momento diferente, o mundo mudou, não. Aquela época todo mundo falava também que ia taxar juros para baixo pro resto da vida, por conta de envelhecimento populacional. E hoje em dia a gente tá falando de higher for longer. Agora é alta para o resto da vida. Por quê? Porque tá saindo a globalização, sabe? Então a gente adora inventar narrativa para racionalizar o fato. A gente primeiro aceita o fato, depois a gente inventa uma narrativa para racionalizar aquilo, dá uma explicação pra gente. Mas a verdade é que a narrativa é só uma historinha que a gente inventou para justificar aquilo. Enfim. Quando a gente fala gente, tá, pessoal? Não é o Leandro que inventou essa história. Não, essa particularmente fui eu, disseminei. Tá patenteado, inclusive, se vocês forem lá. Cuidado, tem um Rzinho em cima meu. Cuidado, né?